Bom dia, meus amados. Mais um dia com manhãs com Deus. Te amo, Deus. Tua presença nunca falta. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos cantar nessa manhã hoje. Tua bondade me seguirá, Senhor. Invadindo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Entrega tudo para Jesus hoje. Tua bondade me seguirá, Senhor. Invadindo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém. Então, começando o dia de hoje cantando a bondade do Senhor. Aleluia. Começando a semana, segunda-feira, dia 15 de junho. Hoje a igreja celebra a festa da nossa beata Inha Chica, uma mineira, uma senhora do estado de Minas Gerais, que ficou órfã com 10 anos e dedicou sua vida toda a Jesus. E hoje lá na terra dela, ela, antes de falecer em 1895, ela ergueu do lado dela uma igrejinha, porque quando ela ficou órfã da mãe, ela foi embora da sua casa somente com uma imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que ela herdou da mãe dela. Então, do lado da casa onde ela morou, ela ergueu uma igrejinha para a gente rezar junto a Nossa Senhora Imaculada Conceição. E nesse local onde ela foi enterrada, onde ela viveu, né, vão muitos peregrinos lá e tem muitos relatos escritos de milagres alcançados através das orações da Inha Chica, que era uma simples senhora que rezava muito, dava conselho, que rezava para os doentes, né? Ela fazia o que Jesus mandou os apóstolos fazer: curar os doentes, expulsar os demônios, ajudar os pobres, dar de comer, dar de beber. E hoje lá também tem um lugar que atende as crianças carentes, as mais necessitados, que também foi, me fugiu a palavra, né? Foi erguido, foi feito dela junto com a irmandade que ela ingressou, a Irmandade Franciscana, as freiras. Então, nesse dia de hoje, né? Por que eu cantei essa música? Né? Eu acho muito linda essa música, né? Já estamos dizendo, te amo, Deus. E falando sobre bondade, porque as leituras de hoje vai nos falar sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus também tem que estar aqui, ó, no nosso coração, porque é a herança que Ele nos deu, né? A bondade. Então, no dia 15, nós vamos rezar hoje o Salmo 5, nós vamos falar de 1 Reis, capítulo 21, e nós vamos rezar o Evangelho, Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. E hoje aqui, né, eu ainda não falei completamente sobre a lectio divina, né? Ó, minha lectio divina está feitinha,
as tarefinhas, né? Lectio Divina. Tem a imagem aqui de São Francisco orando. O anjo, né, apareceu e falou para Francisco: Francisco, ergue a minha igreja. Deixa eu só matar um mosquito aqui, que ele está querendo picar minha perna toda. Pronto. Já deu um jeito no mosquito. Aqui é a imagem do anjo falando a São Francisco em sonhos, né? E, Francisco, levante e ergue a minha igreja. Mais tarde, lá na comemoração de São Francisco, eu falo sobre isso. Então, hoje vem aqui dizendo também para a gente colocar nas nossas intenções pela nova evangelização e pelas novas vocações. Vamos orar pelos seminaristas, pelas novas freiras, né? Nós precisamos muito de pessoas para a vinha do Senhor. São poucas. A messe é grande e os empregados são poucos, né? Os servos são poucos. Então, vamos lá. Vamos para o Evangelho, para não ter um vídeo muito longo, né? Vamos para lá, o Evangelho de Mateus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus diz para os discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não deveis resistir aos maus. Ao contrário, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém quer processar-te para te tomar a túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te forçar a caminhar com ele 1000 passos, caminha 2000 passos com ele. Dai a quem te pede alguma coisa, e a quem te pede emprestado, não vireis as costas. Palavra da salvação. Amém. É isso? Isso. Aí até 42. Então, o que Jesus veio nos ensinar hoje é um mistério que a gente não pratica no nosso dia a dia. Mas a partir de hoje, nós temos que praticar. Que diz a música, que diz o hino: a sua bondade me seguirá. Se Ele nos dá a bondade todos os dias, por que nós não vamos emanar a bondade que Ele nos dá para o nosso irmão? Para aquele que anda junto conosco? E hoje, quando eu li aqui essa passagem, de manhã cedo, né, agora que eu estou gravando nesse momento, mais cedo que eu li, eu já acordo lendo o Evangelho, porque a internet, né, o celular, não é só para jogar, não é só para fofocar, é também para a gente ler as coisas de Deus. Então, quando eu abro o meu celular no Facebook, já vem o Evangelho de hoje, dos santuários, das igrejas que eu sigo. E quando eu li aquilo, eu me lembrei que quando eu fiz esta casa que eu estou hoje, em que eu orei 16 anos da minha vida, na outra casa que eu estava, num lugar que era de difícil acesso para mim, para os meus pais, né? Porque eu tinha comprado um carro para levar minha filha para a escola, tinha que trabalhar e levar ela para a escola, e era um morro, e não era calçado, tinha muitos buracos. Quando chovia, eu descia com o carro, eu não podia subir, porque o carro patinava, caía no buraco, os vizinhos tinham que vir todos para ajudar a tirar. Então, comecei a trabalhar de manhã, depois comecei a trabalhar à tarde para ajudar o meu esposo, na intenção de poder ter um jeito de sair daquele local e mais tarde tirar os meus pais de lá, porque eu comprei uma casa que era do lado da casa dos meus pais. Nunca saí do lado dos meus pais, sempre fiquei com eles, né? Sou a última, sou a caçula, mas sempre fiquei do ladinho deles. E durante 16 anos, eu orei para o Senhor me tirar de lá. Não foi um dia, não. Não foi um mês, não foi uma semana. Foram 16 anos. Quando eu conto para as pessoas, mas, nossa, isso tudo?
a mãe de Santo Agostinho rezou quantos anos para ele se converter? 30 anos, né? E quando eu fui fazer essa casa, quando nós conseguimos, que Deus proveu na nossa vida e nós conseguimos comprar esse terreno e fazer esta casa que eu estou aqui agora, que você está me vendo aqui, o primeiro pedreiro que fez essa casa nos processou de uma forma totalmente injusta. E ele perdeu a causa, claro, né? Porque ele estava errado, estava agindo na mentira. Mas foram muitas noites que eu chorei, que meu marido chorou, porque nós estávamos sendo acusados de uma coisa que nós não fizemos. Vários amigos, várias pessoas nós pedimos para ser nossas testemunhas e todos eles viraram as costas. E os parentes fizeram o quê? Você vai perder essa causa, você vai ter que pagar. Ele pediu naquela época 60 salários mínimos. Como eu ia dar se eu estava fazendo a minha casa? Né? Onde eu ia tirar esse dinheiro todo? E a todo momento, eu nunca na minha vida, eu falei que eu ia perder. Eu falei, não, eu não vou perder, porque o mentiroso ele não ganha, o justo ganha, a mentira não vence. O demônio não vence, quem vence é Deus. E ele está na mentira. Eu estou na verdade, o meu marido é justo. Então, nós não vamos perder essa casa, essa causa. E esse julgamento se arrastou 7 anos. 7 anos eu chorando, a gente ia lá, era uma coisa, e o réu não pode falar nada. E, assim, muito complicado você ser réu num banco dentro de um fórum, é muito complicado. E eu sempre tive a fé em Deus que nós não iríamos perder e nós não perdemos, nós ganhamos, né, a causa. Para a honra e glória do Senhor, para ver que o Senhor é justo, Ele não gosta de mentira, Ele não gosta de corrupção, Ele não gosta de maldade. Então hoje nós vamos falar isso, né? O Evangelho nos disse isso. Aí eu me lembrei, se eu não tivesse naquela ocasião discutido com ele, tivesse mostrado a ele a outra face, talvez eu não seria processada, né? Porque ele estava agindo com maldade. De repente, era isso que ele estava querendo, né? Ficou de fevereiro até junho para construir a primeira etapa da casa e não saiu nem das vigas, enrolando. E eu fui questionar com ele e teve um atrito, né? Então, se eu tivesse agido naquele tempo com essa sabedoria, mostrar o outro lado, talvez eu não aconteceria, não tivesse passado por isso. Então, hoje, Jesus veio nos ensinar a bondade. Por isso que eu cantei essa música. Eu gosto muito. A bondade do Senhor nos seguirá. Aqui, Jesus, no Evangelho, ele fala: se ele bater no seu rosto esquerdo, direito, dá o esquerdo. Mas não é no sentido físico, não, gente. Porque muitas vezes nós apanhamos na cara, mas não é com tapa, com os dedos, com a mão, não. É como diz aquilo, com luva de película, né? Luva de película. É aquele tapa que às vezes é com palavras amargas e maldosas. Às vezes é por omissões maldosas. Às vezes é por armadilhas maldosas. Então a gente tem que mostrar o outro lado, o lado do cristão. Qual é o lado do cristão? O cristão, ele tem que ser prudente como a cobra e humilde como a pomba, diz o Senhor. Então a gente tem que aprender, eu falo todo dia isso, aprender a ver e ouvir os sinais de Deus. Para agir, para não cair na mão dos maldosos. De repente você entra num lugar, numa loja, e a pessoa já vem com aquela maldade, né? Porque a pessoa tem dia que ela sai, ela dá a brecha pro inimigo, o inimigo vem com aquela maldade, com aquela fúria, e a primeira pessoa que ele enxerga, que é de Jesus, ele vai lá e hoje eu vou perturbar essa mulher, esse homem. Ele vai te atacar. E você tem que se lembrar da bondade do Senhor. Dá o outro lado, ele vai te atacar aqui, ó. Aqui é o meu direito, esse é o meu esquerdo. Ele vai me atacar desse lado, eu vou mostrar esse lado aqui.
que é o meu lado de bondade, que é o lado do meu Deus, né? Então, nós aprendemos a fazer isso, a olhar por este ponto de vista. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós vamos lendo assim, ó, cegamente, como se aquilo ali fosse aquilo ali, como se um tapa fosse um tapa no rosto. Pá! Não. Apesar que Jesus apanhou, porque ele caiu na armadilha dos maldosos. Ele não revidou. Ele só falava, você está dizendo isso. Não sou eu, você está dizendo isso. Mas isso aí foi para que se cumprisse a nossa salvação. E ele nos ensina hoje, né? Mostra o seu lado de bondade. Se de repente vem um assaltante, te pede seu celular, dá o celular, dá a bolsa também. Isso não vai te fazer falta, porque às vezes ele vai levar a sua vida antes da hora. Então não queira ser um herói, mas confia no Senhor. Mas antes que esse assaltante chegue até você, o que você tem que fazer? Orar todos os dias de manhã. O salmo que nós vamos orar hoje, que é o Salmo 5. Cantar essa música. Te amo, Deus. Quando sair de casa, te amo, Deus. Tua presença nunca falta, todos os dias. Eu estou em tuas mãos. Salmo 91. Se nós fizermos isso todos os dias da nossa vida, não chega nenhum ladrão na sua porta, não chega nenhum ladrão no seu carro, não chega nenhum ladrão na sua vida, não chega nenhum maldoso com armadilhas, porque lá no Salmo 91, Deus nos livra das armadilhas do laço do passarinheiro, né? Então, vamos refletir sobre isso hoje, vamos cantar essa música, vamos dizer a Deus, te amo, Deus, sua presença nunca falta. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Todos os dias eu estou em tuas mãos. E se a gente se colocar na mão de Deus e não sair, nada pode acontecer a nós. Mas por um acaso, nós tivemos que estar no caminho do maldoso para que o povo possa ver a manifestação e a glória do Senhor, nós vamos ter que agir assim. Passa o celular. Toma o celular, toma minha bolsa, toma o meu dinheiro. Pode levar tudo, isso aqui não é meu. Porque quando nós formos embora, nós não vamos levar isso. Nós vamos levar o nosso coração. E que nós possamos levar ele em paz. Né? Para que nós não ficamos aflitos lá no purgatório, esperando as preces que vêm da nossa família na terra. Ah, mas não existe purgatório. Existe. Nós não podemos chegar perto de Deus impuros. Nós temos que estar limpos, como diz, né? Falamos tempos atrás, com o coração purificado. Deus, Ele nos perdoa. Mas o nosso coração tem que ser purificado, porque passou por Ele a mácula. Se ele não for lavado, não sai. A gente é perdoado. Mas a mancha fica ali. Porque se não ficasse, nós não carregaríamos a culpa dos nossos ancestrais Adão e Eva, né? Porque eles foram perdoados por Deus. Mas Deus lhe deu tarefa. A partir de agora você é assim, assim, assim. Né? E suas descendências todas terão esse carimbo de mancha. Mancha da culpa. Então que nós possamos ser bondosos. Hoje a leitura também vem falar, 1 Reis, vem falar da morte de Nabô. Nabô era um colono, né? Área rural lá do rei Acabe. E o rei Acabe olhou para o vinhedo dele, achou muito bonito, perto do palácio, né? Olha aí, inveja. O espírito da inveja chegando perto. Lá do alto do teu palácio, né? Ele olhou o vinhedo de Nabô e falou, esse vinhedo é muito bonito. Vou descer lá e vou comprar esse vinhedo. E foi lá conversar com Nabô. Oferecer para ele um lance, uma troca. E Nabô, muito resistente, falou, não, eu não vou te vender nada disso aqui é herança do meu pai. Eu não vou te vender. Eu não quero troca com você, eu não quero conversa com você. E o rei voltou para casa furioso.
Deitou-se lá no seu leito, muito furioso, com raiva, virou para a parede e ficou lá meditando com aquela fúria, né? Porque quanto mais você medita a fúria, mais a ira vai inflamando dentro de você. E o inimigo só botando a gasolina na fogueira, ó. E a fogueira vai. Aí veio a mulher dele. Olha o papel da mulher. Olha o papel da mulher. A mulher edifica a sua casa, mas também derruba. Veio a mulher dele e disse: por que você está aborrecido desse jeito? Por que você está com essa ira toda? O que está acontecendo? Você não quer nem comer? Vim trazer o seu almoço, você não quer? Ele: eu não quero. Contou para ela. E ela disse: você é o rei, você manda. Então, eu vou dar um jeito nisso para você. E Acabe dormiu. Acabe dormiu, ela foi lá, pegou lá os documentos de Acabe, pegou o anel dele com selo, porque tudo não era com assinatura, né? Era com selo. Pegou o selo, a tinta de cera e carimbou e chamou lá 2 homens inescrupulosos, malvados, e falou: leve esse convite para Nabô. Ele vai participar de um jantar conosco. E neste jantar vocês vão armar para ele ser preso e ser morto. E assim esses homens o fizeram. Pegaram o dinheiro, foram lá, levaram o convite para Acabe. E Acabe foi, né? Depois de ter discutido com o rei, ele foi. E chegando lá, Acabe comendo, os 2 inescrupulosos lançaram uma mentira contra ele. Falou: olha, Acabe falou mal do rei. Vamos prendê-lo, vamos açoitá-lo e vamos apedrejá-lo até a morte. E assim foi feito. Os guardas vieram, levaram Acabe para fora da cidade, apedrejaram Acabe e mataram Acabe. E logo depois de morto, o rei foi lá e tomou posse da vinha de Acabe. Aí mais pra frente nós vamos saber depois o que aconteceu, né? Mas a gente já vai pensando o que aconteceu. Porque Deus é um Deus de justiça. Nós falamos no sábado, né? Domingo, gente, eu não faço a Lectio Divina. Por quê? Porque domingo tem a missa, tem a Santa Missa. Então nós temos que fazer a nossa Lectio Divina lá na igreja. Com o Padre, com Jesus, corpo e sangue. Lá que nós temos que fazer a nossa Lectio Divina, tá? Por isso que domingo não vai ter manhãs com Deus, só até sábado, tá bom? Então, Deus, ele se manifesta na bondade. O rei Acabe foi maldoso. Ah, mas foi a mulher dele, mas ele permitiu. Ele foi conivente. Então, quando você é conivente num crime, você também é preso. E quando você é conivente na maldade com o próximo, você também é marcado por Deus. Esse meu filho é maldoso. Então, prestamos atenção. Vamos refletir sobre isso, nas maldades que a gente participa, né? Nas maldades da fofoca. Às vezes a gente nem sabe se é verdade, a gente está espalhando. Às vezes a pessoa chega perto de outro e fala: tá vendo aquela fulana lá? Vale nada. Fica perto dela, não. Eu passei por isso, eu fui perseguida muito nos empregos em que eu passei, né? Que sou, sempre serei professora, embora eu esteja na reta de me aposentar, eu sou professora. Então eu passei por várias escolas. Em todas elas eu era perseguida. Por quê? Porque eu não sentava na mesa com bajuladores, eu não participava de fofoca, eu não falava de ninguém. Os outros falavam por mim, ela falou, mas eu não falava. Porque eu sou uma pessoa muito direta. Se eu tiver que falar com você, eu falo com você. E se às vezes eu extrapolar, de noite eu vou falar: eu extrapolei com fulano, eu vou lá e vou pedir perdão. Ó, me desculpa, eu falei isso porque eu estava nervosa, me perdoa. Né? Porque nós temos que ser assim, nós temos que ser retos, corretos. Pecar, nós vamos pecar, nós somos pecadores, nós vamos fazer coisas da terra, sim. Mas a gente tem que se arrepender, a gente tem que refletir sobre aquilo e ver que é errado perante o Senhor e se arrepender. E muitas vezes aconteceu isso comigo.
Eu chegava no local, ninguém chegava perto de mim. Eu via que as pessoas olhavam, só me davam bom dia, iam para lá, né? Com medo da luz. Eu não fazia mal para ninguém, falava com ninguém, ficava na minha. E todo lugar que eu entrava para somar, porque eu gosto de crianças. Minha alegria era estar com as crianças, principalmente as crianças mais pobres, que eu sou funcionária pública, então a gente trabalha com a clientela mais pobre hoje, municipal, né? Então, que nós possamos ter a bondade no coração, que a gente possa oferecer o outro lado. O outro lado, qual é o outro lado? O outro lado é o lado de Jesus. É o que Jesus faria nesse momento. Eu aprendi muito sobre isso, porque eu era uma pessoa muito assim... Os outros falavam que eu era briguenta, não, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo muito correto. Então, quando eu via que tinha injustiça, eu não gostava. Eu ia para cima mesmo da pessoa, você tá errada, e começava a discutir, não, porque assim, assim, assim. Mas hoje, Deus nos ensina, não confronte o maldoso. Não confronte o maldoso. Mostre ele outro lado. Qual outro lado? Minha mãe fala assim para mim, o silêncio é de ouro e a palavra de prata. Palavras não me atingem. Eu acho isso muito bonito da minha mãe, né? Que as pessoas vêm, às vezes falam um monte de coisa com ela, ela fica só assim olhando. Ah, é? E depois falo, mãe, você não falou nada? Ela, não. Palavras não me atingem. Só não pode me encostar a mão. Assim que a minha mãe fala. Então, assim, a gente aprende muito com os idosos, né? Que tem uma sabedoria fantástica. Meu pai não, meu pai já era mais explosivo. Então ele falava, não sei o que, você tá errado. Mas ele também era um homem de muita fé. Várias vezes ele falava muitas coisas que hoje eu escuto no meu coração quando ele falava. E sinto, assim, muita saudade dele. Tristeza não, porque eu sei que ele voltou para Deus. Mas saudade eu sinto, né? Então, o rei Acabe agiu com maldade, sua mulher agiu com maldade. Que nós possamos pedir a Deus que nós nunca possamos agir com maldade com ninguém, gente. Porque isso é a perdição do mundo. Nós estamos vendo hoje tanta maldade nesse mundo, tanta maldade. As pessoas agindo por simples maldade. Pura maldade. As guerras que estão aí, maldade. Então vamos rezar por isso hoje. Vamos pedir a Beata Inha Chica, que era uma mulher simples de Deus, que ela rogue a Deus por nós, junto com Maria Santíssima, pela humanidade, pelo seminarista, pelas feiras missionárias, para que eles tenham força para prosseguir na missão, porque a messe é grande, os trabalhadores são poucos, né? Então vamos orar o Salmo 5 e vamos refletir hoje. Mostra a outra face, mostra a face de Deus. Eu nunca vi Deus, ninguém viu Deus, Moisés não viu, só quem viu o Pai, Jesus. O que Jesus falou para nós? Quem me vê, vê o Pai, né? Então, a gente vê Jesus, a gente vê Deus. Porque a gente vê o amor que Jesus tinha por nós, por cada um. Principalmente por aquele que era abandonado por todo mundo, aquele que não tinha dinheiro, aquele que era pobre, miserável, que andava fedorento, que andava com uns pedaços de roupa. Era lá que Jesus mais amava, porque sabia que eles se sentiam excluídos. E é ruim a gente se sentir excluída, muito ruim. Quem já passou por isso sabe que é muito ruim. Então, nós possamos mostrar a face do nosso Deus com amor, com respeito, aprendendo a lidar com o defeito do outro, aprendendo a lidar com a fraqueza do outro, né? E aqui diz no finalzinho, se a pessoa te pede um dinheiro, dá o dinheiro. Ah, eu não vou dar porque ele vai comprar não sei o que. Isso aí é ele e Deus. Você faz a sua parte. Se a pessoa está lá com necessidade é uma coisa. Pedir dinheiro emprestado para comprar luxo é outra coisa, né? São coisas diferentes. Se tem um parente seu, um amigo da igreja, está com necessidade, está precisando pagar o seu aluguel, não recebeu ainda, seu salário está atrasado, te pediu emprestado, empresta. Se você tem, empresta. Porque mesmo se ele não te pagar, Deus vai te retribuir muito mais do que isso, porque dinheiro não é nada, a gente não leva dinheiro daqui. A gente leva
é o coração. É as coisas que saem do nosso coração, né? Então, vamos ser vigilantes nesse dia de hoje, cantar a Deus, né? Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu estou em suas mãos. Vamos para o Salmo 5, que é o Salmo da manhã. Salmo 5 é um salmo, uma oração, assim, muito poderosa, que é a oração da manhã, o Salmo 5. Eu marco aqui, gente, todo dia, mas eu me perco nas minhas marcações, né? Aqui já fui para o Salmo, já fui para o Reis, agora eu me achei. O Salmo 5, né? O comecinho dos Salmos, ó. Bíblia, eu tinha uma professora de geografia que ela falava, livro bonitinho, sem nada escrito, não é bom, né? Então, Bíblia bonitinha, cheirosinha, sem nada marcado, não é bom. Olha a minha Bíblia como é, ó, toda marcada, né? Ou a Bíblia do Padre Léo, de todos os padres, né, que pregam aí, marcam sempre o que Deus quer que a gente fale. Então, vamos lá, Salmo 5 hoje. O Salmo 5, a gente vai ler não, a gente vai fazer a leitura orante do versículo 2, 3, 5 e 7. Né? A gente poderia cantar, eu vou treinar para me cantar aqui o Salmo pra gente, né? Mas por enquanto não vou cantar não, porque eu não treinei, senão eu vai gaguejar, Deus não merece gaguejamento, né? Vamos fazer bonitinho para Deus. A oração da manhã. Escutai, Javé, minhas palavras, atendei ao meu clamor, ficai atento à voz da minha prece. Meu rei e meu Deus, pois é a voz que imploro. Pois não sois um Deus que gosta de maldade. Junto de vós o mal não habita. Os insolentes não podem ficar em vossa presença. Odiai todos os que fazem o mal. Destruís os que falam mentira. Javé abomina quem derrama sangue ou comete fraude. Amém. Viu? As 3 leituras de hoje são poderosíssimas, falando na maldade, do derramamento de sangue, como fez Acabe, por maldade, para pegar o que não era dele. Então, vamos lá. Vamos orar o Salmo, vamos bendizer o Senhor. Este é o segundo dia da semana. A semana começou ontem, né? Domingo é o primeiro dia da ressurreição, onde tudo se fez novo. Eis que faço nova todas as coisas. Então, o nosso calendário é feito assim. Domingo significa o primeiro dia da semana, dia que o Senhor ressuscitou. Segunda-feira já está dizendo o nome, ó, segunda, já vem no segundo dia. E vamos até sexta, com as bênçãos de Deus, tá bom? Um beijo fraternal no coração de todos, que vocês possam lá curtir, compartilhar. Esse vídeo também já está no YouTube, para as pessoas verem. Ah, gente, compartilha, para que mais pessoas possam ouvir a palavra, aonde estiverem, quando chegar em casa, porque fica gravado, né? Quem sabe, né? Um dia Deus vai falar assim, Roselane, você vai ter que gravar ao vivo. Aí Roselane vai ter que dar aquela respirada e falar, então Deus me ajuda. Tá bom? Um abraço no coração de todos. Fique na paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe neste dia, nesta semana, né? Te amo, Deus, que tua bondade nunca falta. Todos os dias eu estou em suas mãos. Beijinho, até lá. Shalom.